Paz do Senhor, meus queridos. Pastor Eusébio Galdino, programa Palavra Amiga. Uma palavra para abençoar o coração. Estamos aqui gravando mais uma aula. Hoje é a nossa 8ª aula. E vamos falar o dilúvio, juízo, julgamento e salvação. Na nossa introdução aqui, antes da gente iniciar a nossa aula, e já quero agradecer a sua presença, né? Como é gostoso estar aprendendo a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento apresento a vida do pastor Eusébio, que o vosso Espírito Santo, mais uma vez, usa da vida do teu filho para revelar, para nos instruir a tua palavra. Nós precisamos aprender, ter melhor entendimento para aplicar a tua palavra em nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Então a terra não era mais o paraíso perfeito que Deus planejava. Lembra, nos estudos anteriores, a gente até antes da formação, dessa reformulação aí da terra, né, de criar aí cada espécie, os animais, depois a formação do homem, a terra era vazia, sem forma, e Deus deu forma a essa terra. Então já existia a terra. Também vimos que houve uma batalha no céu, Satanás e 1/3 dos anjos foram expulsos e foram mandados aqui para a terra, né? E depois, com a formação do homem, com a desobediência, o pecado, o homem foi expulso. Depois, Adão e Eva geraram aí mais filhos e filhas, e assim formou-se, multiplicou a humanidade. Uma parte boa e outra parte ruim, né? Uma obediente, a gente vimos também aí que sempre houve aí homens e mulheres aí que obedecem a Deus, mas também muitos não, são a semente aí da desobediência, como a própria Bíblia nos diz. Então a terra aqui, nós estamos num contexto, e é só para você entender, a terra então não era mais o paraíso perfeito que Deus planejava. Então já estamos aqui fora do paraíso, né? É assustador ver a rapidez com que as pessoas se esqueceram de Deus, né? Isso acontece até hoje, né? Em todo o mundo, apenas um homem e sua família ainda adoravam a Deus. Deus vivo, verdadeiro. Meus queridos, deixe eu ressaltar o momento que estamos falando. Deus, que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, tiveram filhos e filhas e assim multiplicaram-se pela terra, formando tribos, povos e nações. E nesse contexto em que o ser humano se encontrava afastado de Deus, temos uma família que vai contra o mundo e caminha com Deus. Essa família pertencia a um homem chamado Noé. Já ouviu falar de Noé? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Noé e sua família. Por causa de sua fidelidade e obediência, Deus o salvou também a sua família do grande dilúvio que destruiu cada ser humano da terra. E o dilúvio representa o julgamento, o juízo de Deus. Não foi só esse juízo que teve aí na história do povo de Deus, há vários, e há vários juízos vindouros também. E o principal, o juízo final que está por vir. Foi o julgamento de Deus sobre os pecadores e grande oportunidade de salvação. Tudo isso nos mostra como Deus odeia o pecado e julga o que neles se deleitam. E por outro lado, mostra o grande amor, zelo e cuidado que ele tem para o que se esconde debaixo das suas asas protetoras. Amém, meu querido? Esse é o contexto de que a gente vai estar estudando hoje. Deixa eu só mudar aqui o slide para a gente, para você ter uma visão do tópico que agora a gente vai estar abordando, que é o dilúvio, né? Aqui tem uma figura, aquele que detém a soberania sobre tudo, que é Deus, né? Destruição da terra por Deus por um dilúvio. Então vamos entender um pouquinho melhor essa questão do dilúvio. Então o dilúvio em Gênesis, você depois pode estar lendo aí com calma, eu até separei aqui, mas depois se você quiser estar lendo toda a passagem, antes, depois, o capítulo, para você poder entender melhor. Então Gênesis capítulo 6, versículos 5, 14 e 17. No verso 5 o Senhor diz: O Senhor viu
que a perversidade do homem, eu vou repetir, ó, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos, ó, até o pensamento, né? Porque Jesus falou, olha, não é só de praticar o pecado, mas só de pensar vocês já estão pecando. Do seu coração era sempre e somente para o mal, sempre e somente para o mal. Será que hoje está assim, meu querido? No verso 14, olha o que diz Deus. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Olha, Deus já providenciando a salvação, a arca da salvação, né? E Jesus é a nossa arca da salvação. Deus também providenciou a salvação para nós. E verso 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, trazer juízo, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. O que há na terra perecerá. E você sabe que Deus não é mentiroso. Ele é fiel para cumprir sua palavra. Ele vela para sua palavra. A Bíblia diz que uma grande inundação ocorreu há aproximadamente 5.000 anos, na qual Noé e sua família sobreviveram mediante um grande barco de madeira que haviam construído. Aí você pode falar, mas é a história da carrochinha, como? Meu querido, isso tem que ter fé. Mas cientificamente, arqueologicamente, historicamente, há provas que comprovam toda essa história do dilúvio. O dilúvio foi um dos muitos juízos narrados na Bíblia. Esse juízo foi universal e atingiu todos os seres vivos na Terra, enquanto outros locais ou até mesmo individuais, como por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 29. Ou a morte de Acã, Josué, capítulo 7, ou a morte de Ananias e Safira, Atos, capítulo 6. Esses atos de julgamento divino revelam o caráter santo de Deus e o seu poder diante da rebeldia contínua do homem. Ainda mais, esses julgamentos garantem que haverá o maior julgamento da história da humanidade. Aqui todos os homens, sem exceção alguma, comparecerão para serem julgados por todos os seus atos praticados em vida, meu querido. Que depois que morre não tem o que fazer. Será o juízo final. Atos, capítulo 17, versículo 31. Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15. Então, neste julgamento só haverá salvação para quem adentrar a arca, chamada Jesus Cristo. E como isto é possível, pastor? Reconhecendo que é pecador, que precisa de salvação e crê que o único meio de salvação vem pela fé no sangue purificador de Jesus Cristo. Só Jesus pode dar essa garantia de que nosso nome será escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus, meu querido. Mas você sabe, meu querido, que nessa passagem aqui, quando fala de Noé, da sua família, há um assunto que eu acho interessante, importante a gente estar abordando, que no verso 6, há a compreensão ali, falando que Deus se arrependeu. Então, nosso tópico agora é Deus se arrependeu de ter formado o homem? Gênesis capítulo 6, versículo 6. O verso 6, então, diz: Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Eu vou explicar e mostrar para os amados uma compreensão, mas também compreendo e entendo o seguinte: Deus é dono, Deus é Deus. Vamos simplificar: Deus é Deus, Ele pode todas as coisas. Não teria, para mim, pastor José, não teria problema nenhum se Deus tivesse se arrependido. Tem uns que ficam, nossa, nem dorme direito. Mas se Deus se arrependeu, viu? Ele é Senhor. Por que Ele não poderia se arrepender? Não é mesmo? Porque Ele não poderia mostrar esse ato de arrependimento também. Mas
Vamos partir aqui nesse verso. Deus estaria admitindo ter cometido erro? Porque entende com esse arrependimento como ele admitindo, eu errei na formação do homem, não era para mim ter feito. Aí você vai questionar, mas Deus não é presciente, já sabe todas as coisas? Sabe. Tanto sabe que o próprio Jardim do Éden ele já providenciou Jesus Cristo. Que fala que antes de ser formado todas as coisas, Jesus já estava nesse plano de salvação aí. Então, mas não creio que é esse arrependimento aqui, nessa questão de enganar-se. Não creio nisso, pois Deus não muda de ideia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Ao contrário, ele estava expressando sua tristeza. Esse é o arrependimento. O arrependimento não traz tristeza pelo que as pessoas haviam feito a si mesmas. Como um pai pode expressar tristeza por um filho rebelde. Deus lamentou que as pessoas escolhessem o pecado e a morte, ao invés de cultivar um relacionamento com ele. O pecado do povo enfureceu a Deus. Os nossos pecados, meu querido, ferem o coração de Deus. Hoje, tanto quanto o pecado fazia nos dias de Noé. Deus é santo, lembre-se disso, guarde em seu coração. Isso é tão verdade que Deus não se arrependeu de criar o homem, pois olha para Noé e seus olhos se enchem de graça por aquela criatura que ele havia formado. Deus é fiel. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Que privilégio, não é mesmo, meus irmãos? Que lindo, né? Então, essa questão só de uma curiosidade e a gente abordar, que eu acho interessante. Então, cabe você também formar a sua opinião, certo? Agora, uma outra questão é, o que ocasionou o dilúvio? Né? Por que o dilúvio então veio sobre a humanidade? Para fundamentar esse questionamento, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Foi a terrível situação espiritual daquela época pela corrupção generalizada, por excesso de violência, Gênesis capítulo 6, versículo 11, pela conduta corrompida dos homens e pela preocupação desordenada com a sexualidade e a satisfação física, Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 5. Isso é resumido por Moisés em Gênesis capítulo 6, versículos 5, 11 e 12. Versículo 5, o Senhor diz, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Já lemos esse versículo, estamos reforçando. Verso 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Verso 12, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. A única solução que Deus encontrou era trazer logo o julgamento daquela geração, salvando apenas a única família obediente ao Senhor, andando com ele, a família de Noé. Mesmo nesse julgamento, o dilúvio, vemos o amor e a justiça de Deus em poupar aqueles que permanecem fiéis a ele. Noé e sua família, salvos na arca que Deus mandou que preparasse para a sua salvação. Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9. Meu querido, nesse tópico aqui é bom trazer para nossos dias, que a gente já estamos aí, a ira do Senhor recaindo sobre a terra, porque nós não estamos nada diferente, estamos bem pior do que da época de Noé. Não é verdade? O homossexualismo, a sexualidade de uma perversão, o homem aí, a maldade, só pensa no mal, fofoca mentira para todo lado, fazendo mal com as crianças, matando, estrupando, fazendo com idosos, não tem a quem. Olha, a coisa tá tão feia. E agora vem as pragas e
É a oportunidade das pessoas se arrepender. É como essas águas. Nós, homens e mulheres de Deus, estamos como Noé, avisando do dilúvio, avisando do juízo de Deus. E as pessoas estão zombando de nós, estão nos perseguindo, e aí essas coisas vão tudo aumentar, né? Tenha calma, meu querido. Coloque sua vida diante de Deus e permaneça firme e constante. Certo? Então, essa questão. Então, você já sabe por que o dilúvio, porque o juízo de Deus veio. Por todas essas coisas que a humanidade tinha se afastado de Deus, estava cheio de violência, perversidade. Olha, um horror. Aí você vai perguntar, mas pastor, agora eu gostaria de saber a questão da arca da salvação. Né? O que era essa arca? Como era? Então, a arca da salvação a gente encontra lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 14 a 16 e versículo 22. Afirmar que Noé era homem justo e íntegro não significa que ele não tinha pecado. Um dos seus pecados está em Gênesis 9, 20, quando ele se bebedou e aí teve relações. Né? Ao contrário, teve relações, não, ele se mostrou nu para os seus filhos. Ao contrário, significa que ele amava a Deus de coração e lhe obedecia. Durante toda a sua vida, Noé andou passo a passo em fé, como exemplo vivo para a sua geração e para nós também. Muitos querem encontrar provas científicas e físicas para que Noé e sua família pudessem construir a arca. E existem essas provas físicas, né, científicas. Porém, meus queridos, quando fazemos isso, buscamos só isto, assim limitam o poder de Deus, limitamos o poder de Deus. Seus olhos são carnais e não enxergam o espiritual, e andam interligados, o espiritual e o físico. Deixa eu explicar. Com certeza, Noé e seus familiares não tinham conhecimento algum de navegação, certo? Até porque moravam numa região que era difícil cair uma gota de água. Como é que esse homem ia compreender? Acho que nem se viu, deve ter viajado nas regiões, né, circunvizinhas, e de repente ter conhecimento de um barco. Mas vamos compreender aqui que Noé nunca saiu lá da sua região e nem sabia que era um barco. Porém, Deus tinha propósito com essa família, e através dela, isso é importante também. Portanto, capacitou cada um deles através do quê? Do Espírito Santo, que derramou dom sobre essas pessoas e elas puderam cumprir as ordens do Senhor. Creio que ao começar esta grande obra, os seus olhos espirituais já contemplavam a arca pronta. E isto, amados, só acredita quem tem fé. Então, quando Deus colocar uma obra na tua mão e você enxerga já pronta, vá até o final, porque o Espírito Santo vai te capacitar. A grande arca construída por Noé e sua família não era uma canoa. Imagine-se construindo um barco do comprimento de um campo em meio de futebol e tão alto quanto um prédio de 4 andares. O comprimento desta arca era exatamente 6 vezes maior a sua largura, a mesma proporção utilizada pelos construtores de barcos modernos. Esse enorme barco foi provavelmente construído a quilômetros de distância de qualquer porção de terra e por apenas algumas pessoas de fé, que acreditaram nas promessas de Deus e obedeceram às suas ordens. Cabe aqui uma pergunta para você. Você tem acreditado nas promessas de Deus? Obedecem a palavra de Deus? Amém, meu querido? Aqui na figura, se você está observando, pesquisei aqui, e tem a imagem da arca, né? E comparando com algumas coisas. Olha como é enorme, grande, né? Comparado a um barquinho aqui, ó. Um avião, um ônibus, né? Então era uma construção enorme. E mesmo assim, com as suas limitações de ferramenta, de tecnologia, eles tinham as melhores, né? Que é o Espírito Santo agindo em suas vidas. Agir é uma coisa, não habitava neles o Espírito Santo, mas usou com poder e graça para esse propósito de Deus. Amém, meu querido?
Agora vamos falar um pouquinho sobre as promessas de Deus. Isso é importante nesse contexto aí, sobre a arca, sobre o julgamento e sobre a salvação. Quando a gente fala de Noé, a gente está falando dessas três coisas. E na Bíblia, a Bíblia é um livro de promessas, né? Deus prometeu, fez aliança com o seu povo, um pacto. Então aqui diz aqui, ó, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Olha que importante. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Então, as promessas de Deus, aqui nesse contexto que estamos vendo, você pode ver lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 18 a 22. Quando Deus disse, estabelecerei a minha aliança. Então, Deus está prometendo que fez uma aliança com Noé e sua família. Ele fazia uma promessa, uma aliança, um pacto com Noé e sua família. Este é um tema familiar nas Escrituras. Deus fazendo alianças com seu povo. Como é maravilhoso saber que Deus estabelece aliança conosco. Ele ainda é a nossa salvação e permanecemos a salvo através do nosso relacionamento com Ele. Noé iniciou logo o seu trabalho quando Deus mandou ele construísse a arca. Ele não ficou pensando, questionando, mas como que eu vou fazer? Aqui nunca caiu água. Não. Deus falou e já imediatamente já começou a construção, reuniu seus familiares, explicou para eles que Deus tinha falado, ordenado, e toda a família entrou com esse propósito de cumprir as ordens de Deus. Outras pessoas devem ter sido avisadas sobre o desastre próximo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Mas, aparentemente, não acreditavam que esta fosse acontecer. Hoje as coisas não são diferentes. Embora cada dia milhares de pessoas sejam avisadas sobre o inevitável julgamento de Deus, a maioria não acredita que ele realmente irá acontecer. Não espere que as pessoas recebam bem ou aceitem a mensagem sobre a vinda de Jesus e seu julgamento do pecado. Os que não creem em Deus negarão o seu julgamento e tentarão fazer com que você também negue a Deus. É por isso, meus irmãos, que o inimigo ele trabalha tentando descaracterizar, desvalorizar a palavra de Deus, querendo passar ela como uma palavra mentirosa. Você vê, nós somos bombardeados a todo momento com filmes, com até mesmo dentro das igrejas, falsos pastores, menosprezando, distorcendo a palavra de Deus. Nós temos que, como homens e mulheres de Deus, buscar a fonte principal que é a Bíblia e confrontar todos esses ensinamentos, essas doutrinas vãs, para que não negamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se da promessa de Deus feita a Noé, quanto a mantê-la salva e sua família. Amém, meu querido irmão? Bênção do Senhor. Espero que vocês possam estar aí compreendendo a palavra do Senhor, né? Isso é importante. É um estudo, como volto sempre a falar, é um estudo simples, mas que possamos ter aí um maior conhecimento e entendimento da palavra do Senhor. E chegamos agora na parte da conclusão, para a gente concluir esse tema que a gente está vendo hoje, dilúvio, julgamento e salvação. Aqui eu montei aqui uma figurinha, tá? Aqui é os tempos de Noé, Noé avisando o povo, os povos zombando dele, reunindo aqui as espécies, lembrando e reforçando também, macho e fêmea, porque o propósito de Deus era a multiplicação depois. Não, homem com homem não vai produzir nada, mulher com mulher também vai produzir nada, né? Aí que eles estão inventando agora pelo artificial, mas você percebe como a coisa é tão doentia que acontece. Porque uma se diz que é macho, vamos pegar duas mulheres, ó. Uma se diz que é macho, outra se diz que faz o papel da mulher. Depois outra vice-versa. Só que na hora, eu quero ser mãe, né? Aí quer ser mãe.
Já começa a doença na cabeça, como que é. Depois, meu querido, o que que acontece? As duas lá são duas fêmeas, certo? E quer gerar uma criança. Foi o que aconteceu aí, e todos os irmãos, nem vou perder tempo de falar o nome, porque fazer propaganda pro diabo não adianta. A gente tem que focar na palavra de Deus, né? O que eu quero trazer é a perversão, a que ponto é a abominação, como a palavra do Senhor diz que é esse ato pecaminoso. As duas querem gerar uma criança, só que são incapazes, né? Não tem capacidade, as duas podem ficar tentando o resto da vida que não vai chegar a nada. Aí o que que faz? Vai lá, precisa de um homem, precisa de um macho. Vai, né, através do laboratório, faz a inseminação, gera uma criança em seu útero, numa das duas, e depois a outra fica com a cabeça falando que é o pai. Escondendo o pai verdadeiro, porque como se não tivesse, como se ela tivesse produzido aquela criança. Cada um toma suas conclusões, meu querido. A palavra do Senhor é bem simples, bem clara. Isso é uma enfermidade e se chama pecado. Tem cura? Tem, mas basta querer. Né? Assim como o homem, e o homem também não vai gerar. Então Deus, até os animais aqui, Deus também usou desse princípio. Pegou um animal macho, uma fêmea, para que depois pudesse reproduzir e ter aí a continuação da espécie. Aqui também na figura mostra os homens aqui pervertidos, né? Roubando, lá discutindo sobre dinheiro, né? Naquela época já brigava e usava isso aí, que tem um Deus no mundo aí que a maioria segue é o tal do dinheiro. E os nossos dias hoje? A mesmice, ó. Assim como nos dias de Noé. Bebedeira, a prostituição, homossexualismo e assim por diante. Mas tudo isso vai ser julgado por isso, ó, por Deus, né? Vai ter o juízo final. Então, para a gente concluir. O julgamento final se aproxima pelo cumprimento de todas as profecias bíblicas, sendo o estado do mundo atual muito semelhante com os dias de Noé. Vou voltar a repetir. Sendo os nossos dias muito semelhante com os dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículo 37. A palavra diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, isso é um sinal claro que Jesus está muito, muito próximo. Basta olhar para a condição espiritual da sociedade moderna. Ou você não enxerga assim? Corrupção generalizada. Vamos pegar o Brasil, né? Olha, a gente muitas vezes fala de Brasília, mas e a sua cidade? Né? Não tá cheio de corrupto? Você peneirar a sua cidade aí, pouco sobra. Se entrar na área da política, aí ninguém. Eu vou falar para você a verdade, ninguém escapa. Porque todos, a pessoa pode ser até honesta o dia que ela não assina lá para assumir. O dia que ela assumir, ela já passa a ser desonesta. Já começa a colocar um parente para trabalhar, usando ali dos meios, né, nojentos da política. A palavra é bem essa. Então, aí por aí vai. Aí vai para o Estado, a mesmice. Vai para a esfera federal, piorou. Então, é por aí. A corrupção generalizada. Domínio da violência e maldade. Não é verdade? Violência e maldade para todo lado. Agora, com essa questão da quarentena, já tem pessoas aí invadindo lojas, roubando. Outro dia eu vi que um carro forte tinha sido estourado no meio da pista lá, e a população indo lá e assaltando, porque não foi eles que roubaram, mas tava lá um dinheiro catando, não estava nem preocupado com as pessoas que tinham se acidentado lá, estavam pegando lá do carro notas de dinheiro. Então é roubo, tanto quem explodiu como aquelas pessoas, cada uma delas que estavam fazendo isso, esse ato aí. Então, aí depois vai lá para a igreja dobrar o joelho. Ah, Deus, por que na minha vida acontece isso? Que não, né?
Então, cada um reflita na sua vida. Então, a nossa maldade, a nossa raiz, né, do pecado em nossos corações. E a degeneração total quanto à sexualidade. Olha, para falar nisso, pega aí o carnaval, né? Porque no Brasil o carnaval é o ano inteiro. Os pessoal vive fantasiado de homem e mulher direto aí. Aí, se você pegar na TV, cada perversidade, não é verdade? E isto tudo não é novidade, sabia? Jesus já nos avisou em Mateus capítulo 24, versículo 38 e 39. Vamos ver agora o que diz a palavra do Senhor. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo. Então, vivia normalmente, né? Casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O dia que Noé entrou na arca, meu filho, e eles nada perceberam. Noé entrou lá com a sua família, né? Selou a arca. Então Deus separando, e assim vai ser também no arrebatamento, né? Deus vai tirar seu povo aí da terra, sua igreja da terra. Muitos nem vão perceber. Até que veio o dilúvio, levou a todos. Nesse momento, né, que a praga que veio aí, coronavírus, as pessoas teve aquele primeiro impacto, mas agora você já percebe já aquela frouxidão, né? Já começa a se acostumar com o coronavírus, com a situação. Já vejo pessoas andando normalmente aí pela rua, curando e tal. E Deus? Essa é uma oportunidade para você buscar a Deus. Para você ler ou estudar, como a gente estamos estudando aqui a palavra do Senhor, ter um maior entendimento. Mas muitas pessoas continuam na mesmice. E a palavra diz, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, vai ser a mesma situação. Muitas pessoas nem vão saber o que está acontecendo. Isto é tudo na vida estará correndo normalmente. Até o momento de Jesus voltar e trazer o juízo final. Então tudo isso aqui vai estar acontecendo normalmente. As pessoas vão estar se casando, né, participando de festa, sua vida normalmente. Vamos resumir assim, vivendo a sua vida normalmente. E aí Jesus volta e pega muitas pessoas desapercebidas. Mas ele volta agora, meu filho, não é para morrer de novo na cruz não, porque isso aí já foi feito. Ele vai vir para trazer o juízo final. Será a consumação dos séculos. O julgamento atingirá todos os homens, desde Adão até os que estiverem vivendo naqueles dias, né? O único meio de nos livrarmos do julgamento que se aproxima é buscando o único refúgio eficaz. Qual é, pastor? Jesus Cristo. Ele, somente Ele, nos dará o perdão dos pecados, a certeza da vida eterna, a verdadeira paz e a felicidade. Amados, que esse estudo possa inspirar você a confiar em Deus para a absolvição no dia do julgamento que certamente chegará. Ou você ainda tem dúvida? Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez quero agradecê-lo por esse estudo. Um estudo simples, mas que veio nos acrescentar um maior conhecimento, maior entendimento da Tua Palavra. Que possamos, neste momento que estamos vivendo, em cima disso que aprendemos agora, Senhor, nos dobrar diante de Ti, entregando a nossa vida à Tua destra, à Tua direção. Possamos fazer, assim como Noé e sua família, obedecer às Tuas ordens, para que possamos cumprir os Teus propósitos, Senhor, porque eles não falham, eles serão cumpridos, Senhor Deus. A Tua palavra vem se cumprindo, a cada profecia, cada promessa, Senhor. O Senhor é um Deus fiel. E nós oramos ao Senhor que nos dê força, nos dê esse entendimento para que possamos ser fiel também ao Senhor. Volto a repetir, que tenhamos essa sabedoria, tenhamos esse discernimento de Noé e sua família, de obedecer a Tua doce voz, a ministrar aos nossos corações e mentes. Assim oro e te agradeço, em nome de Jesus.
Amém, glória a Deus. Amém, meu querido ouvinte. Fica na paz do Senhor. Até a próxima lição. Até a próxima lição.